Tem uma pergunta que eu faço há muitos anos. Poucas pessoas conseguem responder sem sentir um nó por dentro, sem sentir um aperto no peito. Quem é você quando ninguém está esperando nada de você? Porque uma coisa é o personagem, outra coisa é a alma. E talvez uma das maiores dores da vida adulta seja exatamente essa. Chega uma hora em que a pessoa já não sabe mais onde termina o personagem e onde começa ela mesma. A pessoa vai só vivendo, cumprindo uma função, pagando conta, cuidando de todo mundo, tentando manter tudo em ordem. Mas por dentro, alguma coisa silenciosamente está morrendo. E sabe o que mais me atravessa e o que mais me incomoda? É que muita gente nem percebe mais. Se acostumou a viver o personagem, se acostumou a sobreviver emocionalmente, se acostumou a carregar peso, se acostumou a engolir choro, se acostumou a funcionar mesmo cansado, mesmo exausto. E aos poucos a alma vai ficando igual casa fechada há muito tempo. Sem ar, sem luz, sem presença. Porque existem dores que se aprendeu a administrar, se aprendeu a levar, mas nunca conseguiu elaborar. E administrar dor não é cura. Funcionar na vida não quer dizer estar bem. Tem gente que virou especialista em sobreviver machucado, especialista em sorrir vazio, especialista em trabalhar mesmo exausto, em cuidar de gente ferida, em continuar mesmo sem ter força. E a sociedade chama isso de maturidade. Mas eu quero te fazer uma pergunta bem honesta. A que custo você tem levado a sua vida? Freud explica, mas eu traduzo. Às vezes, o que você chama de força foi apenas uma infância onde você não teve o direito de desabar. Às vezes, o que você chama de independência foi apenas medo de precisar de alguém. Às vezes, o que você chama de autocontrole é só uma alma aterrorizada de perder o controle, porque passou a vida inteira tentando sobreviver e tentando se controlar. Eu quero que você entenda uma coisa mais importante, e você precisa entender isso agora, antes do dia 25. Ninguém muda sem consciência. Ninguém muda por esforço próprio. Ninguém muda por mudança de comportamento. Ninguém. Você pode mudar de cidade, de relacionamento, de emprego, de aparência. Mas enquanto você não entender o que existe aí dentro, a vida vai continuar repetindo padrões, você vai ter os mesmos resultados. Repete abandono, repete sabotagem, repete culpa, repete relações que te ferem, repete a necessidade desesperada de ser aprovado pelos outros. Porque o inconsciente, ele sempre encontra uma forma de retornar. E talvez seja exatamente isso que você esteja cansado. A repetição. Repetidores com rostos diferentes. Na mitologia grega existe uma figura muito simbólica e eu queria falar um pouco sobre ela aqui para você. Quiron, o curador ferido. E eu acho esse mito, essa história profundamente humana, porque muitas vezes é justamente da nossa ferida que nasce a nossa missão. Tem pessoas que depois de atravessar o próprio caos, descobrem um propósito de vida, descobrem sentido, descobrem que aquilo que quase destruiu suas vidas pode se transformar em instrumento de transformação humana. E talvez você esteja me ouvindo agora sem imaginar, mas existe uma possibilidade muito real de que a sua dor talvez carregue um chamado, talvez carregue uma vocação, talvez carregue um propósito. Porque a psicanálise, ela não é apenas uma profissão, ela é uma ferramenta de autodesenvolvimento, ela é uma ferramenta de cura, ela é uma ferramenta de autoconhecimento. A psicanálise está longe de ser uma profissão apenas, ela é uma travessia. Ela muda a forma como você olha para si mesmo, como você ama, como você educa seus filhos, como você escolhe relações, como você se posiciona. A psicanálise muda a forma como você compreende a mente humana. E algumas pessoas, depois de viverem essa transformação, descobrem algo gigante. Descobrem que podem transformar a vida dos outros também. Esse é o mito de Quiron, o cuidador ferido. Aquele que cuidava dos outros, mas estava ferido. E através da sua própria ferida, aprendeu a cuidar e a curar. Curados para curar. Isso é muito forte para mim. Porque eu já vi pessoas chegarem completamente perdidas.
sem direção, sem identidade, sem coragem para viver, para continuar existindo. E depois de um processo profundo de consciência, essas pessoas floresceram, retomaram a própria vida. Eu vejo isso todo dia com os meus alunos. Algumas pessoas salvaram relacionamentos, outras aprenderam a dizer não, outras finalmente saíram de relações abusivas. Tem pessoas que encontraram a sua própria voz, tem pessoas que redescobriram a sua paz. E só depois disso, descobriram a sua missão de vida. Descobriram que aquilo que viveram não era o fim da história, era preparação. Talvez seja isso que está acontecendo com você. Você não tem conseguido enxergar o período de vida que você está vivendo, mas eu posso te dizer, talvez tudo que você está vivendo seja uma preparação. E talvez você não consiga enxergar isso agora. Talvez você ainda olhe para a sua dor apenas como um sofrimento, como um peso, como uma ausência de futuro, como a minha vida está parada, eu não estou tendo resultados, eu repito os mesmos relacionamentos, eu não estou feliz com a minha profissão. Deixa eu te contar um pouquinho da minha vida. Eu venho de uma realidade muito simples. Meu pai era um policial militar. Minha mãe era uma dona de casa, semi-analfabeta. E isso para mim não é motivo de vergonha, muito pelo contrário. É motivo de orgulho. Eu honro esses dois, que mesmo na realidade deles, tendo tão pouco para oferecer, fizeram coisas tão fenomenais. Eu tenho 7 irmãos. Teve época em que eu recolhia sucata para comprar material escolar. Aliás, essa foi a minha vida e essa foi a minha história. Faltou quase tudo. Só não faltou carinho, amor, respeito. E o que faltava a gente nem ligava, porque tinha tantas outras coisas, coisas tão importantes e que hoje em dia estão sendo esquecidas. E eu digo isso porque eu sei o que é lutar para sobreviver. Eu sei o que você passa e o que você já pode ter passado algum dia. Eu sei o que é viver uma carreira sem sentido. Eu sei o que é quase ver um casamento se destruir. Eu sei o que é muitas vezes se sentir perdido para educar o próprio filho. Eu não sei o que fazer, eu não sei colocar limite. Eu sei o que é muitas vezes olhar para a própria vida e dizer, nossa, eu estou vivendo sem sentido, sem resultado. Mas eu também sei o que é perceber que não basta sobreviver. Eu também sei o que é sair desse lugar. Eu também sei o que é a transformação. Eu também sei o que é, ao alto dos meus 48 anos, experimentar uma nova vida, uma nova chance, novas possibilidades e uma reconstrução fantástica. Chega uma hora em que a alma começa a pedir sentido, né? A alma não se satisfaz mais só com coisas, com bens, com dinheiro, com trabalho. Chega uma hora na vida da gente em que a alma começa a pedir sentido. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Aliás, eu tenho certeza disso. Você não está aqui à toa. Nossa história não se cruzou por acaso. Você não gosta dos meus vídeos à toa. Você não clicou no link para estar aqui à toa. Você não está participando disso tudo à toa. Não sei se você sabe, mas nós temos algo em comum. Existe alguma coisa que já nos ligava para a eternidade. Algo em mim chama para a ressurreição, algo dentro de você. Talvez seja a sua alma que esteja cansada de apenas funcionar, como a minha esteve um dia. Cansada do personagem, cansada de carregar o mundo nas costas, enquanto ninguém percebe o peso que existe aí dentro. Eu te vejo. Existe um peso aí dentro. Existe uma voz que grita por liberdade. Eu te vejo. Existe uma vontade de ser feliz, existe uma vontade de ter sentido. Existe uma vontade de viver uma vida que realmente vale a pena. Primeiro eu precisei me transformar. Primeiro eu precisei ser curada. Primeiro eu precisei que tudo dentro de mim precisasse ser resgatado, para só depois vir a profissão, o sucesso e esse alcance que você tem visto de milhões de pessoas. Porque ninguém sustenta uma missão verdadeira sem antes atravessar a própria alma.